Olá! É muito comum a liberais, religiosos e defensores do pensamento conservador se contraporem ao pensamento socialista e comunista, difundindo a ideia de que a esquerda, os marxistas ou então os vermelhos são contra a família. No entanto, esse tipo de leitura, cuja finalidade é causar no indivíduo da vida cotidiana um medo de destruição daquele âmbito no qual inicialmente foi socializado, não se sustenta quando lemos os autores sobre os quais recaem os ataques. Fica, inclusive, à margem das discussões promovidas no âmbito do pensamento liberal, religioso e conservador, o fato de que autores como Marx, Engels e Gramsci, para citarmos apenas alguns, que são alvo mais frequente de ataques, não estão focados na existência da família, em discutir a existência da família. E sim, eles estão focados em discutir a estrutura burguesa autoritária que caracteriza a família sob a sociedade capitalista. Ou, nos dizeres de William Reich, que escreveu um famoso livro intitulado Psicologia de Massas do Fascismo, o problema reside na estrutura patriarcal da família e suas ressonâncias nos mecanismos de dominação social. Na discussão de hoje, vamos focar em um dos alvos dos ataques promovidos por religiosos, conservadores e liberais. Vamos tratar aqui de algumas considerações feitas por Antônio Gramsci a respeito da família. Isso é importante na medida em que proliferam nos vídeos do YouTube vídeos que se dedicam a demonstrar que o pensamento de Gramsci busca destruir as formas de sociabilidade e, para destruir estas formas de sociabilidade, atacaria inicialmente o núcleo familiar, destruiria a possibilidade da existência da família. Bom, é importante observar, em primeiro lugar, que Gramsci não está buscando, em seu pensamento, destruir a unidade familiar, e sim o caráter autoritário que marca a estrutura patriarcal da família. A preocupação gramsciana está em trazer para o homem da vida cotidiana uma reflexão crítica e, inclusive, uma reflexão crítica a respeito do que significa a família no interior da sociedade. Tanto Gramsci não está preocupado em destruir a unidade familiar, que podemos encontrar textos gramscianos em defesa da família nas décadas de 10 e 20 do século passado. Em um texto datado de 11 de fevereiro de 1917, intitulado A Cidade Futura, Gramsci observa, por exemplo, que, com muita frequência, obedecemos sem refletir. Somos sujeitos a um processo disciplinar que não compreendemos e nem sentimos. É nesse sentido que se trata de problematizar a unidade familiar, ou seja, não apenas assumir que a família existe, não apenas fazer a sua defesa, mas entender o sentido dessa defesa e qual é o caráter da unidade familiar no interior da sociedade. Isso se amarra também a uma preocupação de Gramsci com a questão da educação. Não podemos esquecer que Gramsci era um crítico da educação católica fornecida às crianças, por considerar que aquela educação católica impedia aos jovens de adquirirem o pensamento crítico. Mas a discussão de Gramsci sobre a família não está mirando a educação religiosa, e sim a educação fornecida pelo Estado italiano naquele momento,
e pelo Estado burguês em geral. É nesse sentido que ele vai observar no mesmo texto que a disciplina que o Estado burguês impõe aos cidadãos faz com que estes, os cidadãos, estejam, sejam súditos, criando neles a ilusão de influir sobre a evolução dos acontecimentos. Por outras palavras, a educação fornecida pelo Estado burguês não permitia o desenvolvimento de um pensamento crítico por meio das crianças. Uma vez que o Estado se constitui numa instituição de socialização secundária, e entendemos aqui por instituições por socialização secundária aquelas promovidas por instituições como igreja, Estado, entre outras instituições. Uma vez que as instituições de socialização secundária tendiam, então, a aprisionar a personalidade dos indivíduos, impedindo-os de se afirmar livremente no mundo, é que se apresenta para Gramsci a importância de se discutir a estrutura familiar, mas discutir essa estrutura familiar enquanto núcleo de socialização primária, núcleo de primeira convivência do indivíduo com a sociedade. E, no âmbito da socialização primária, Gramsci observa, inicialmente, em um texto intitulado Seriedade, que a educação dos filhos não pode se restringir à mulher. Com isto, ele vai apontar que, no núcleo familiar, tanto pais quanto mães devem estar envolvidos na educação da criança. Nesse sentido, a família ela teria um papel fundamental na medida em que todos os seus membros atuariam no sentido, na perspectiva de formarem uma criança crítica e uma criança em condições de conviver em sociedade. A este respeito, vai dizer Gramsci, é necessário que o homem participe também da vida familiar no que se refere à educação dos filhos, sem deixar à mulher o monopólio da formação intelectual e do caráter das crianças, e que dela participe com suas ideias e seus princípios. Portanto, que os homens também participem dessa formação com suas ideias e seus princípios, que, se forem caracterizados pelo espírito da liberdade, só podem ser benéficos à educação das novas gerações. Portanto, a educação no âmbito familiar tem por finalidade produzir seres capazes de existirem ou seres capazes de exercerem de uma maneira saudável a sua autonomia. Antes que as novas gerações ligadas a questões de gênero critiquem a referência de Gramsci a uma estrutura familiar ancorada na figura feminina e masculina, é importante observar que a passagem que acabamos de citar data de 1917, onde as questões mais contemporâneas sobre os arranjos familiares não estavam colocadas para o debate. Feita esta observação, é importante observar que o núcleo da reflexão proposta por Gramsci na referida passagem é que, no âmbito familiar, não se educa para a submissão, e sim para a liberdade de pensamento. Ou, nos dizeres do próprio Gramsci, a educação no âmbito familiar visa constituir a liberdade de poder escolher, em idade mais madura, o caminho que melhor lhes agrade. Portanto, nesse sentido, compete à família dar às crianças, em seu processo de desenvolvimento,
os elementos para poder escolher melhor e com mais segurança. Gramsci reforça sua atenção em relação à questão da família em texto intitulado A Família. E, nesse sentido, a discussão já é mais direta. Este texto de Gramsci, intitulado A Família, é datado de 9 de fevereiro de 1918 e se encontra no volume 1 dos Escritos Políticos de Gramsci, publicados pela editora Civilização Brasileira. Qual é o eixo deste texto, intitulado A Família? Nesse texto, Gramsci parte de uma afirmação bem básica. Os socialistas ainda são frequentemente apresentados como inimigos da família. Temos aqui um dos lugares comuns, um dos preconceitos antissocialistas mais enraizados e difundidos, sobretudo nas camadas populares. No entanto, diz Gramsci, o enraizamento desta compreensão nas camadas populares, que mais tarde seriam denominadas por Gramsci pelo conceito de classes subalternas, decorre do desconhecimento de que, para os socialistas, e leia-se aqui comunistas, a família é essencialmente um organismo moral. Por outras palavras, o senso comum considera que os comunistas querem destruir a unidade familiar, querem destruir a família. E, no entanto, os comunistas, os socialistas e os comunistas consideram a família um núcleo essencial, enquanto um organismo moral. Ora, o que isso significa? Significa que, enquanto um organismo moral, a família socializa não para a submissão, e sim educa com a finalidade de produzir, desde cedo, na criança, princípios básicos, necessários e críticos que lhe permitam viver em sociedade. Mas não é apenas isto. Viver em sociedade, para Gramsci, com a perspectiva crítica, a perspectiva da liberdade de pensamento, a perspectiva da autonomia de reflexão. Daí ser a família, nos dizeres de Gramsci, o primeiro núcleo social que supera o indivíduo, que impõe ao indivíduo obrigações e responsabilidades. Com superar o indivíduo, Gramsci não quer afirmar a aniquilação da individualidade, como pretendem fazer crer liberais, religiosos e conservadores. Gramsci não está colocando aqui a questão de aniquilar a individualidade, e sim suprimir na criança, através da formação familiar, o caráter egoísta da criança, aquele caráter que marca inicialmente o ser social, enquanto ele não percebe a sua inserção ou enquanto ele não desenvolve as condições adequadas para a sua inserção na sociedade. Gramsci não desconsidera que o processo educativo e de socialização tem uma dimensão impositiva, ou seja, que exige uma certa disciplina. Mas este momento da disciplina para Gramsci, e este momento da disciplina que é provocado inicialmente pela ação no âmbito familiar, está subordinado a um fim maior, que é o desenvolvimento nas crianças, portanto, nos futuros adultos, da consciência de que, na vida social, serão confrontadas com obrigações e responsabilidades que transcendem o seu eu egoísta e que, portanto, precisa ser levada em consideração também nas ações do indivíduo, suas consequências para o coletivo. Ou seja, a família é um núcleo socializador que coloca o indivíduo em contato com a sociedade e com as obrigações e responsabilidades que ele tem
também para com a sociedade. Gramsci atenta ainda, no mesmo texto, que não existe uma única estrutura familiar ao longo da história, mas destaca também que as estruturas, as transformações sofridas por esta estrutura não eliminaram o caráter nuclear da instituição familiar. E qual é este caráter? É o de ser organismo da vida moral. Portanto, uma instância fundamental para o processo de socialização. Mesmo diante das transformações que sofreu ao longo dos séculos, Gramsci observa que a família manteve suas duas dimensões básicas. Primeiro, continua a ser organismo de defesa e proteção biológica do indivíduo. Ou seja, no núcleo familiar, os membros de uma determinada família tendem a garantir a sua sobrevivência. Mas ao lado desta resposta aos problemas de ordem biológica, se colocam também a construção de elementos para a convivência social. Daí que a família continua a ser organismo de defesa e de proteção biológica e social. Na leitura de Gramsci, não compete aos socialistas o abandono destas duas dimensões fundamentais, que é a proteção biológica e a formação social, a formação para viver em sociedade. Vai dizer o próprio Gramsci: para nós, socialistas, a família deve ser reintegrada em sua função moral de preparação humana de educação cívica. Ou seja, além de suas funções de proteção biológica, a família deve ser o primeiro passo de socialização para se viver em sociedade. Porém, para Gramsci, é fundamental não se reduzir a família à segurança da prole. Ou seja, não se pode reduzir a família unicamente à dimensão de proteção biológica, de existência física dos indivíduos. Ao lado da existência física de seus membros, compete à família educar, enriquecer seus membros, e aí é Gramsci falando, enriquecer seus membros com o tesouro de experiências humanas que o passado nos legou e que o presente continua a acumular. Ou seja, a família é o núcleo da formação cultural do indivíduo, preparando-o para a idade adulta. Desse modo, na perspectiva socialista e comunista apresentada por Gramsci, compete à família, enquanto organismo da vida moral, educar para, aí é Gramsci mais uma vez falando, educar para dar a toda a coletividade os maiores frutos possíveis do saber, da pesquisa científica, da fantasia que cria beleza na poesia, na escultura, em todas as artes. Um dos grandes limites da reflexão sobre a família, proposta pelo pensamento burguês, é o de reduzi-la, segundo Gramsci, à instância de proteção biológica. Como os indivíduos lutam com dificuldades cada vez maiores para sobreviver, esta instância acaba se tornando preponderante, a de proteção biológica. Nesse sentido, a família ela fica reduzida a uma unidade fundamental para garantir que os indivíduos sobrevivam. Essa perspectiva, conclui Gramsci, só pode ser superada com a abolição, a eliminação da própria sociedade que confina os indivíduos a lutarem para sobreviver apenas no plano biológico. É, pois, em uma perspectiva de pós-sociedade de classe, e com isso, de eliminação da propriedade privada, que sustenta o ordenamento de classes, que está posta a possibilidade, para Gramsci, do núcleo familiar assumir também sua dimensão de núcleo fomentador da cultura. Nesse sentido, a perspectiva de Gramsci ela está voltada à luta por uma forma de sociabilidade na qual no núcleo familiar, os pais não mais vivam
na angústia de buscar o pão para seus filhos, mas poderão exercer serenamente sua tarefa moral de educadores, de transmissores da chama da civilização de uma geração a outra, do passado ao futuro. E aí reside a resistência do pensamento liberal, eclesiástico, capitalista, conservador em geral. Ou seja, o temor da instauração de uma nova forma de sociabilidade que invista contra as relações de dominação de classe e o que a sustenta, a propriedade privada. Desse modo, conclui Gramsci, continuamos e continuaremos a ser, ainda por algum tempo, na opinião de todos, dos tolos e dos ignorantes, os inimigos mais acérrimos da família, os seus mais insidiosos adversários, quando, na prática, em relação à família, são os socialistas os que mais se preocupam com sua consciência racional e moral. Estas são algumas reflexões de Gramsci a respeito da família e que vão no sentido totalmente contrário dos detratores que têm insistentemente denegrido o pensamento gramsciano neste aspecto e entre outros. É essa a nossa discussão de hoje. Espero que tenham gostado, encaminhem suas sugestões, positivas ou negativas, para que possamos continuar desenvolvendo o nosso trabalho em defesa da sociologia. Até a próxima.